Escrita a equação paramétrica, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apagar agora que a gente fez aqui, né? E vamos guardar essa equação paramétrica aqui para a gente entender melhor como que ela funciona. Vou deixar ela aqui no cantinho, né? Vou deixar ela aqui, ó. E a gente pode pagar esse cara aqui, né? Vamos pagar esse cara aqui e vamos apagar esse cara aqui. Nós temos a nossa equação paramétrica. Eu vou botar ela aqui, né? No canto superior esquerdo. Nós temos o seguinte, a ferramenta do cálculo nos diz o seguinte, que a área, a área de uma superfície, a área de uma superfície, ela necessariamente ela precisa ser a integral dupla. Então a gente tem uma integral dupla de uma curva, ou seja, o objeto a ser calculado, a curva a ser calculado. A curva sobre o produto vetorial, o módulo do produto vetorial das derivadas parciais dessa curva. Então, eu vou chamar derivado parcial de θ, produto vetorial da derivada vetorial de φ. Isso aqui é um f, né? O módulo de A. Então, é essa ferramenta aqui que nós vamos usar para a gente chegar na nossa área. Então, para a gente tirar a área, como que a gente vai tirar essa área? A gente vai usar o produto vetorial, né? O módulo do produto vetorial das derivadas parciais em relação ao θ e em relação ao φ. Tendo em vista, a gente vai fazer passo a passo esses casos, para que quem não viu cálculo 3 e quem não viu derivados ainda, ou até mesmo o cálculo 2, que é integrar, a gente vai fazer passo a passo. Porque o objetivo desse vídeo é instruir o máximo possível do aluno a conhecer melhor sobre as ferramentas que a recuperação utiliza, né? E uma delas seria basicamente o cálculo 3. Então vamos lá. Como é que a gente pode tirar essa curva, né? A gente vai, primeiramente de tudo, calcular as derivadas parciais. A gente vai começar de dentro e vai expandir para fora. Então vamos lá. Como que seria as derivadas parciais em relação ao θ, né? A derivada parcial de θ. Nós temos o seguinte. A derivada parcial eu tenho o meu vetor, que é a derivada parcial de x em relação ao θ, né? A derivada parcial de y em relação a t, e eu tenho a derivada parcial de z de t. Esses caras estão dentro desse símbolo aqui, é nada mais nada menos que a nossa equação parametrizada da elipsoide. A gente vai derivar em relação a eles. Então vamos lá, vamos fazer devagar. Como seria
a derivada parcial, a gente tem aqui, ó, a gente tem esse cara aqui, né? Eu vou jogar mais próximo esse cara para cá, para a gente dar uma olhada melhor. Vamos lá. A derivada parcial de x em relação a t. Como ficaria? Primeiro é esse caso aqui, né? O caso x. A gente teria menos o a seno de t. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos seno, vezes o seno de φ. O seno de φ. Certo? A gente tem a derivada, novamente, a derivada parcial. Agora, a gente vai fazer agora o y, né? A gente vai pegar o a derivada parcial vai ser menos o a seno de t, porque a derivada do cosseno, a derivada desse cosseno aqui, ele é menos seno, certo? Cosseno de φ. Perceba que eu estou derivando apenas em relação a θ. Depois nós vamos fazer em relação ao φ, né? E a derivada parcial em relação a z vai ser b cosseno de θ. É esse a derivada parcial em relação ao θ. Beleza, agora, como a gente tem aqui esse cara, eu vou guardar esse valor aqui, né? Eu vou jogar lá para cima esse valor, né? Vou jogar para cá esse valor aqui. A gente vai guardar esse valor. Agora a gente vai fazer em relação a φ. Então, me permita usar esse cara aqui, né? Agora, basicamente, a gente vai fazer, a gente fez o R de T, agora a gente vai fazer o R de F, né? A derivada parcial de φ. Então, a derivada parcial de φ vai ser esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Então, qual que seria a derivada parcial de x em relação a f? Né? A gente vai voltar para o x de novo. Mas agora perceba que a gente vai derivar apenas o seno de φ. Qual que é a derivada do seno de φ? Cosseno de φ. Então, a gente vai escrever a cosseno de θ, cosseno de θ, cosseno de φ. Agora, Y, a cosseno de φ, cosseno de θ, cosseno de φ. Vai ser menos a cosseno de θ seno de φ. Porque a derivada de cosseno é menos seno. E a gente tem z. Como não tem nenhum valor para φ, então aquele cara ali em relação a φ é uma constante. Sendo que uma constante vai ser zero.
Então, nós temos a derivada parcial feita. Temos a derivada parcial feita. Agora, o que a gente vai fazer? Tendo as derivadas parciais, nós vamos aplicar o produto vetorial desses dois vetores. Como seria esse produto vetorial? A gente tem o produto vetorial, é basicamente a formulazinha do produto vetorial, é basicamente a determinante desses dois vetores. A gente chama a coordenadas x, y, z de i, né, respectivamente, de i, j, k. Né? O produto vai ser a determinante desses caras aqui. Os fatores que entram aqui é basicamente a determinante, a derivada parcial em relação a t, a derivada parcial em relação a t também, que é o y, e a derivada parcial de z em relação a t. E os outros elementos, o elemento 3,1, 3,2 e 3,3 não é diferente. Vai ser agora em relação ao φ. Em relação ao φ. Ai, meu Deus, mas será que vai dar para escrever? Dá para escrever. Em relação ao φ. Em relação y, z. Então, nós temos as coordenadas x, y, z, ou seja, esses vetores i, j, k. E temos os demais elementos completando os fatores desses vetores, que é o determinante, a derivada de y em relação a θ, de y em relação a θ e de z em relação a θ, que formando o primeiro vetor, ou seja, a derivada parcial em relação a θ. E a gente tem os últimos elementos, que é o x, a derivada de x em relação a φ, a derivada de y em relação a φ e a derivada de z em relação a φ. A gente pode resolver essa derivada, essa determinante, desculpa, dizendo, essa determinante. Como é que resolve essa determinante? Primeiro, é simples, é você pegar a primeira coluna e a segunda, você pegar a primeira coluna e a segunda e repetir ela aqui. E fazer ela cruzado, né? E fazer cruzado. Você tem aqui, ó, e fazer cruzado. Ou seja, você multiplica cruzado, trocando os valores de cada componente nos vetores, ou seja, a derivada de x em relação a θ é a seno θ seno φ. Então, você vai trocar esses valores e vai fazer o resultado. Fazendo essa determinante, eu vou deixar para vocês fazerem essa determinante aqui, para que o vídeo não fique muito extenso, porque é uma conta bem grande. Ele vai dar para a gente um agrupamento de basicamente I. Vou ver se vai dar para escrever aqui. I. AB
cosseno θ, cosseno ao quadrado de θ, seno de φ, J, né, mais J A B cosseno ao quadrado de θ, cosseno de φ, cosseno de φ, e o último componente K ao quadrado seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Então você tirando as derivadas parciais, você tirando as derivadas parciais de cada uma, né, a derivada parcial derivada parcial em relação a θ e também em relação a φ, você agora vai fazer o produto vetorial. O produto vetorial é basicamente a determinante dessas componentes, E por fim, quando você terminar de fazer essa determinante, o valor dessa determinante nos vai dar tais valores. I, AB, cosseno ao quadrado de t, seno de φ, coordenada J, AB, cosseno ao quadrado de θ, cosseno de φ, e coordenada K ao quadrado seno de θ, cosseno de θ. Terminamos essa nossa produto vetorial. O que a gente vai fazer agora? Tirar a norma. O que seria essa norma? A norma, basicamente, eu vou apagar aqui para a gente ter mais espaço. A norma seria, basicamente, a raiz quadrada. Deixa eu pegar aqui. Então, a norma, que é o último componente desse vetor aqui, desse produto vetorial, vai ser RT, produto vetorial de RF, né, Rφ, que vai ser basicamente a raiz quadrada do somatório desses caras aqui, dessas componentes aqui. Então eu vou ter basicamente, vamos ver se eu consigo escrever ela aqui. Então eu vou fazer o seguinte, não vou conseguir escrever em uma única linha, né? Eu vou ter que quebrar em duas. Então vai ser A, B, AB, cosseno ao quadrado de θ, seno de φ, tudo isso elevado ao quadrado, mais AB, cosseno ao quadrado de t, cosseno de φ, né? Tudo isso elevado ao quadrado
mais ao quadrado seno de t cosseno de t, né? Cosseno de θ. Eu acabei colocando o θ aqui, mas para padronizar, eu acabei colocando o θ aqui, mas para padronizar, eu vou botar t. Eu já, como eu estou usando t, eu não estou usando θ, mas eu estou chamando t de θ, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Mais fácil para mim escrever. Esse cara aqui é ao quadrado. E tudo isso elevado à raiz, né? Eu vou botar mais fácil para vocês visualizarem. Tudo está dentro de um parênteses, né? Ao somatório das componentes ao quadrado, a raiz do somatório dos componentes ao quadrado me dá essa norma. Então, para eu ganhar espaço aqui, para eu ganhar espaço e tudo mais, fazendo todas essas contas, né, a raiz quadrada, né, a raiz quadrada desse cara aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui para ficar mais fácil para mim, né? Eu vou apagar todo esse cara aqui para ficar bem mais fácil para mim de eu escrever.